Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Estou de volta com mais uma resenha no canal Detetives Vascaínos. Antes de mais nada, já te peço aquele like aí embaixo do vídeo para fazer essa entrevista a chegar a outros milhares de vascaínos. E o nosso entrevistado de hoje chegou ao Vasco em 1999 e rapidamente virou o xodó da torcida e o talismã do técnico Antônio Lopes, hein? E nesse mesmo ano foi campeão do torneio Rio-São Paulo. Estou falando do veloz atacante Zezinho. Zezinho, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja bem-vindo. Valeu, Marcos. Eu que agradeço. Satisfação aí em falar com os ouvintes da torcida Cruz Maltinense, que são, para mim, foi uma grande satisfação. Foi histórico, foi gostoso e produtivo. Prazer é todo meu falar com vocês. Sem dúvida. Ô Zezinho, você fez cerca de 36 jogos com a camisa do Vasco, foi campeão do torneio Rio-São Paulo, né? E por lá sua carreira ganhou grande visibilidade, né? O que você pode falar pra gente dessa importância do Vasco da Gama na sua vida? Eu cheguei no Vasco depois de ter saído do América de Natal, né? Onde eu fiz 9 gols pelo América de Natal. Foi um campeonato brasileiro que eu disputei em 98 pelo América, onde eu me destaquei bastante, mas nisso eu já tinha jogado o Campeonato Carioca pelo Madureira e já tinha feito nessa faixa de 8 a 9 gols também pelo Madureira, né? Do nosso presidente Elias Duba aí, um grande abraço para ele, que me deu essa grande força também, abriu as portas para que eu demonstrasse o meu futebol. Aí cheguei, o Vasco estava, se não me engano, em Tóquio, né, onde ia jogar com o Real Madrid, a final de Mundial de Clubes, né? E ali eu comecei minha trajetória, onde a gente foi campeão do Rio-São Paulo, aí depois fui emprestado para o Internacional também, aí depois retornei de novo para o Vasco para jogar em 2000, onde a gente foi campeão brasileiro, né, que foi a João Avelange, e campeão também da Mercosul. Foi uma trajetória curta, mas foi uma trajetória vitoriosa e no meio de grandes talentos como os representantes daquele Brasileirão, Mercosul e Rio São Paulo na época. Exato, como você falou, você jogou no Madureira, né? Vem do América de Natal, né? Mas conta pra gente, conta pro torcedor, como é que surgiu esse convite, né? Essa chance de você vestir essa camisa do Vasco? Eu acho que o Vasco já vinha me observando, né? E eu acho que o vínculo também da presença do Léo Rabelo foi muito importante, porque o Léo Rabelo estava sendo meu empresário também na época. E eu acho que o que faz o atleta hoje chegar em um clube e ele se destacar, eu acho que é mais competência dele, ser bem-vindo. Isso ficou muito mais tranquilo para mim também, porque o Juninho Pernambucano, por ser aqui do Nordeste, a gente criou um vínculo muito grande de amizade. Eu fui bem recebido, com os braços abertos por ele, por Mauro Galvão, que era o capitão, que hoje tem amizade com o Mauro Galvão. Então ficou uma coisa muito gostosa. Então quando você é recebido dessa forma, eu fazia concentração, meu parceiro de quarto era Donizete, onde a gente disputava posição, mas era amigo. Então isso aí se tornou tudo mais... Então todos os atacantes, fiz amizade com Edmundo, fiz amizade com Wagner, fiz amizade com Guilherme, com o próprio Luizão, falei com ele esses dias atrás também. Com todos eles, falo com eles sempre. E é muito gostoso você fazer parte daquele time ali, que para mim era da América aqui, eu acho que era, naquele momento, era o melhor. E foi o melhor, tanto que as conquistas mostram, né? E a gente só sente saudade. Então, quando você chega E também tem a participação do nosso finado, do Toyori, que recebe a gente de braços abertos, cobra, tratava a gente como filho. Então ele gostava mais dos filhos dele vascaíno do que da própria família, ele sempre deixava isso, claro. E espero que mais para frente a gente possa ver, agora que o Vasco se tornou empresa, possa ver um Vasco forte, um Vasco determinado por aquilo que eles viram, o Vasco de Roberto Dinamite, o Vasco de Romário, Edmundo, então, de Mauro Galvão, de Carlos Germano. Então essa trajetória foi muito gostosa, foi de Juninho, de Pedrinho, de Luizinho,
Então, de todos eles, que apesar de amigos, foram os caras que representaram o Vasco de coração e vestiram a camisa do Vasco. Era a segunda pele nossa, era a camisa do Vasco naquele momento. Beleza, sem dúvida. Só fera mesmo que você citou aí. Todo atleta, né, oriundo de times com menor expressão, sonha em defender uma equipe grande, né? Você teve essa oportunidade, né? Qual é a sensação, né, quando você vestiu pela primeira vez a camisa do Vasco e deu conta que aquilo ali era uma realidade, né? Eu dei uma entrevista no Toulouse da França, né? Que eu tive na França antes de vir para o Vasco também, eu tive no Toulouse da França. E lá tinha um brasileiro lá, que ele era nosso tradutor, que até então eu não expressava francês. E dali começou a explosão também de uma trajetória muito vitoriosa também, que eles perguntavam qual era meu sonho. Então eu tinha, e realizei tudo pelo Vasco. Eu era jogar com o Romário, né, que desde então, quando início da minha carreira, era a nossa referência. Para mim era o meu ponto de vista, era Romário, e antes eu conseguia ver também os vídeos de Reinaldo do Atlético Mineiro. Então são dois caras que se pareciam jogar. Reinaldo do Atlético Mineiro, né, o ex-Reinaldo lá, que hoje tem lá seus 80 anos lá, e depois o Romário. Então eram duas referências. E a outra era cantar com o Zezé de Camargo e Luciano pelo sofrimento. Quando a gente vivia com os pais da gente, trabalhando. Então, ali quando surgiu o futebol, também eu dei essa entrevista também, o Lance, né, que na época era o Lance, que fazia cobertura também, e tem essa entrevista até hoje. E aí eu fui pro Canecão House, né, que eu acho que era o Canecão House, né, aí na Barra da Tijuca, que tinha, né. Aqui era outro nome, já trocou de tantos nomes aqui. Direto, era uma coisa, se não me engano, era uma coisa assim. Aí foi eu, Wagner e o Guilherme. Sim. Aí foi eu, Wagner e o Guilherme, aí fazer esse roteiro lá, fazer essa participação, né, que eles iam fazer uma turnê aí de 3 dias. Aí eles me presentearam, né, com essa brincadeira com eles lá, e hoje me tornei amigo também do Zezé, não de se falar direto, mas de conhecer, de onde ele estiver tocando. Eu sempre posso ir no camarim, que sou bem recebido por ele, pelo e o Luciano, ele e o Luciano. Então, e eles também gostavam, só além de ser São Paulino, eles gostavam muito do Vasco, porque o Wagner, Guilherme, o Luizão, tudo passaram pelo São Paulo, né? Verdade. Então, ali já era. Então, tive essa maravilha. E vestindo a camisa eu também fui para o Náutico, onde eu fui artilheiro do Pernambucano e artilheiro também da Copa do Nordeste. Foi aonde Isaías Tinoco me ligou e perguntou se estava carente de atacante, né? Só tinha 2 ou era 3 atacantes. Me ligou e perguntou se eu queria voltar para jogar ao lado de Romário. Até então não tinha jogado. Eu falei, não, Isaías, é para ir que hora? Que dia hoje? Coisa de meninão ainda. Aí acabei voltando. Aí foi aonde começou a segunda parte minha no Vasco. E ali começamos, né? Jogar com Romário, com Viola, com Euler, né? Tinha o Luiz Cláudio, mas o Luiz Cláudio, se não me engano, não sei se foi emprestado para o Palmeiras. Aí veio o Júnior Baiano, veio o Torres, que é um amor de pessoa, o Torres também, saudade do Torres pra caramba. O Jorginho, o Valber, tinha o NASA, que a gente se falou depois que eu fui pro Ceará, a gente se encontrou por lá, a gente falamos muito sobre essa trajetória nossa aí no Vasco, e foi muito gratificante, né, pegar o pai Santana, que me deu muita saudade da perda dele também, meus sentimentos para toda a familiares, mas foi gostoso. Ali tinha uma família, né, uma família de cobrança, de todos se cobrarem. Então foi vitorioso por causa disso aí. Então hoje eu sou grato, muito grato por participar dessa família Cruz Maltina aí. Aproveitando o gancho que você falou do Romário, né? Esse sonho de jogar ao lado do Romário acabou se concretizando, como você lembrou. Eu me lembro de uma partida, acredito que na Fonte Nova, né? O Euler acabou se machucando e você atuou com o Peixe, né? Como é que foi aquele momento?
você. Ali, eu nem vou falar ali, né? Pronto, ali também, eu me lembro como hoje, ali também. Eu lembro que em 97, se não me engano, o Romário ainda estava no Flamengo, 97. O Romário estava no Flamengo. E eu estava no Uberlândia, de Minas Gerais, jogando o Campeonato Mineiro. Aí, quando eu encontrei com o Romário, né? Até então, na final do Rio-São Paulo, voltando um pouco atrás, eu peguei meu carro e fui no Café do Gol. Café do Gol, falar com o Romário. Romário, Falei, pô, tem que ir lá. Aí tinha um cara que dirigia para mim, que eu não conhecia o Rio. Não conhecia, não tinha conhecimento de tráfego, né? Aí eu fui. Aí chegou lá, fui bem recebido por ele. Ave Maria, pô, Zezinho, senta aqui comigo, não sei o que tal. Ele falou assim, aí eu perguntei para ele, falei, Romário, qual o segredo? Eu faço gol, mas o segredo fica onde? Que eu tenho uma final para disputar agora, esse fim de semana. Ele falou, esse segredo não tem nem como eu te falar, esse o talento, ele não escolhe onde nascer, e sinal que você está no Vasco, sinal que você é um talento. Então agora cabe você cuidar daquilo que você tem de melhor. Ele estava fumando um charuto, sentado lá com um colega dele lá, e aquilo ali, fiquei lá com ele sentado um tempo, aí depois voltei para casa, morto de alegria, né? Até então não tinha falado com ele ainda, foi a primeira vez, morto de alegria. E nesse encontro, quando eu soube da contratação do Romário, que estava vindo para o Vasco, eu estava no Internacional. E aí o Vasco me emprestou para o Internacional. E o Romário falou com o Dunga, ele falou, pô, Dunga, tá chegando um cara aí que vai te ajudar bastante. E o Internacional tinha acabado de vender o Cristo para o Paris Saint-Germain, você se lembra? Em 99, vendeu o Cristo para o Paris Saint-Germain. Aí teve essa indicação, fui abraçado por Dunga lá, viramos amigos, né? Dunga é puta de um cara maravilhoso. Ele, o Gonçalves também, o Gonçalves estava lá também, fiz amizade. É uma coisa gostosa quando você é abraçado, quando você é correspondido. Você chegou em qualquer clube, você é abraçado dessa maneira, aí você tem como corresponder à altura, não tem como você deixar a desejar. Aí, Marcos, essa partida da Fonte Nova não foi minha estreia, apesar de ter uma carreata da minha cidade também, daqui de Macaúbas, né? Tinha mais de 8 ônibus lá para ir me ver. E quando o Euler machuca ali, que eu me deparo sair na bola, né? Sair na bola. E ao lado dele ali, ele passava 1000 imagens na minha cabeça. Porque, queira ou não queira, ali está um e será sempre dos grandes representantes do futebol mundial, que é exemplo para todo tipo de juventude que vem de lá para cá. Se vê a história do Romário, é muito linda. Então, para mim, não foi diferente, né? O que eu pude fazer pelo Vasco, eu fiz, sou muito grato, fui, como eu acabei de falar para você, e a gente foi campeão, né? Brasileiro, aí depois veio a Mercosul, campeão também, aí machuquei, tive uma contusão no final de novembro para dezembro, mesmo dando aquela folga para voltar com São Caetano, não deu tempo, foi panturrilha é meio embaçada para cicatrizar, mas quando você faz parte de um grupo, certeza que você é campeão também. E foi meu caso fazer parte desse grupo maravilhoso aí. Só estar no Vasco já representa pra caramba, né? Muito, com certeza. No Vasco... Como diz aí esse novo, só em você não atrapalhar, seja uma grande ajuda. Aí esse novo tinha esse negócio com ele. É verdade. No Vasco você foi peça muito importante naquela conquista do Rio-São Paulo, né? Você marcou um gol no primeiro jogo da decisão com o Santos. O que representou aquela conquista ali, você fazendo gol? Olha, naquele momento ali, que foi o primeiro semestre de 99, primeiro semestre, assim, estava vindo todo mundo de uma tristeza, né? Que foi ter perdido aquele Mundial lá para o Real Madrid.
né? E ali nós fomos para Friburgo, Nova Friburgo. Não sei se você lembra que nós fomos fazer a pré-temporada lá. Foi. Vamos fazer a pré-temporada lá e até então me apresentei o Vasco, né? E ali tinha muitos atletas. Tinha o Dedé, que era atacante, tinha o Luiz Cláudio, tinha outro, o Elton também, né? Um garoto foi parado, não sei se ele acabou falecendo também, né? O Elton, não sei se você lembra dele também. Não lembro muito bem assim, mas se não me engano eu fiquei sabendo. E o Luiz Cláudio, e aí vinha Luizão, vinha Guilherme, o Wagner. Então vinha uma comissão, o Mauricinho, que era meu parceiro também, gente boa, o Mauricinho. Então vinha uma equipe ali em busca de quem joga, quem não joga, quem joga com o Luizão, quem joga com o Guilherme, quem joga com o Donizete. Então seriam muitas pessoas disputando, são 8 pessoas ou 9 disputando 2 vagas, quem joga lá na frente, que não jogavam no 4-3-3, era 4-4-2. Então ali se tornou competitivo, mas uma competição muito, com uma competitividade muito gostosa de jogar, de treinar. Então criamos uma amizade também, que seria garotos que estavam vindo da base, mas garotos com inteligência e experiência também, tipo Maricá, tipo Zada, Elton também, tinha muitas pessoas ali que estavam vindo da base que caberia no Vasco para poder jogar, que o Vasco era um time diferenciado naquele momento. Então, para mim, conquistar aquele Rio-São Paulo ali, como eu te falei, ali foi dedicação, eu era muito dedicado a buscar minha posição, e você tá num time grande, você tem que... O porquê? Porque todo dia você tinha muitas pessoas te olhando, então o Vasco era sempre das atenções no momento, então o Vasco era o time do momento, então você tinha que fazer por onde estar entre os 18 para poder viajar, ou 19 para poder viajar, que era 1 ou 2 que ia ser cortado, mas dificilmente eu era cortado. Então, quando você cria a confiança do treinador e que ele acredita em você, então dificilmente você foge dos planos dele. Eu imagino a emoção que você deve ter sentido ao fazer aquele gol, né, com a camisa do Vasco em pleno Maracanã, né? Na primeira final, né? Diante daquela massa Cruz Maltina na arquibancada, né? Com certeza. Ali eu acho que tinha 90 mil pagantes ali. E você fica sem saber para onde você corre, né? Você não sabe se vai para o lado dos seus parceiros no banco, se vai para o lado da torcida, se vai para o lado dos parceiros que estão dentro de campo. Eu só vi que na hora do Pai Santana levantar ali, o trabalho desgraçado que deu para o Coroa levantar ali. Mas é porque também todo o time que vinha de São Paulo, tanto Santos como São Paulo, como Corinthians, como o próprio Palmeiras, que a gente eliminou também, todos eles que vinham jogar com a gente vinham lá para cá porque ia jogar com o Vasco. Então, naquele momento, nós estávamos bem preparados, bem treinados, bem psicologicamente. Um presidente que nos enchia de orgulho também, brigava por nós para todo tipo, e todo tipo de situação, brigava por nós. E merecidamente, esse momento de todos ali no Vasco. Você, o Zezinho, era um atacante que incendiava a partida, né? Quando entrava, dava bastante velocidade ao setor ofensivo, acabou virando talismã do professor Lopes. Como é que você se comportava diante daquela situação para que não ficasse taxado, né, de jogador de segundo tempo? É porque naquele momento ali você tinha que ter muita tranquilidade em falar de entrevista para você não... Porque assim, o Doni não estava vivendo num bom momento, né? A gente via que depois da Libertadores ele deu uma caída. E as respostas vinham, e as perguntas vinham do meu bom momento e por que eu não era titular. Mas quando você está em grupo, a gente sabe, é igual você vê hoje aí o Pedro está num grupo ali que de vez em quando você tem que saber o que você fala para você não desorientar o vestuário, né? Para você não colocar pressão. Então, você sabe que você tem condições de estar jogando, mas você tem que respeitar quem está lá. Se você quer ter um bom ambiente, se você quer almejar espaço,
tanto dentro desse elenco, quando você está ou lá fora, porque hoje se cobra muito isso, né, o comportamento. Então eu vi ali que não merecia, em momento algum, eu falar, eu quero jogar. Né? Então aí surgiu o talismã de Antônio Lopes, Zezinho, jogador que veio do América, jogador que tem passagem, jogador que joga pelos lados do campo, pode ser um grande centroavante também. Isso aí nos enche de orgulho, porque quando você passa na mão de treinadores, o Joel Santana, o Abel Braga, o Antônio Lopes, o Oswaldo Oliveira, todos eles que tiveram aí, né, que fizeram, o próprio Alci, né, que gostava muito do Vasco, de trabalhar como auxiliar aí. Então, quando você vê pessoas que te ajudam e que te protege, fala para você onde é o caminho da realidade dentro de campo, e de que maneira, então, quando o Antônio Lopes falou bem assim, ó, você encaixa no meu perfil, gosto do jeito que os primeiros 3 coletivos que você fez, você vai jogar dessa forma, então não muda nada, e faça de conta que você está aqui, quando for jogar, aqui a cobrança da torcida é boa, agora faz por onde que logo, logo você tem seu espaço, nem só aqui no Vasco, como também no futebol brasileiro. Pois é. E isso vem de um Tom Antônio Lopes. Lopes, né? É muito gratificante. E na sua primeira passagem pelo Vasco em 99, né, você, depois disso, você acabou perdendo um pouco do espaço nesse segundo semestre, né, após a chegada do Edmundo, do Viola, né, em seguida foi para o Inter, né? Como é que foi essa sua primeira saída do Vasco? Você preferiu sair por conta própria para ter mais oportunidades em outro time ou foi em comum acordo com o clube? Não, a gente saiu para jogar contra o Curitiba. O Curitiba, nós fomos jogar com o Curitiba lá no Paraná pelo Brasileirão. Aí eu estava no quarto com o Donizete. Estava no quarto com o Doni. Aí bateu na porta do meu quarto lá, né? O Antônio Lopes bateu na porta do meu quarto e me chamou. Vai lá no aí ele mandou descer para a recepção, que queria conversar comigo. Aí eu peguei, desci, aí ele falou, ó, Zé, eu tenho um grande amigo meu no Internacional, são pessoas da minha confiança, então me ligou aqui, e o Internacional não está atravessando uma fase muito boa, que acabou de vender um centroavante agora, que foi na fase que vendeu o Cristo, e perguntou se eu poderia fazer esse favor para ele de representar o Internacional. Porque eu tinha o Antônio Lopes como amigo, não era nem só como treinador, como amigo, a gente conversava muito também. Quando ele fez aquela cirurgia lá para colocar o transplante de cabelo lá, né? Eu acho que deu 99 isso aí. Aí acabei indo fazer a vontade dele e a minha também, que o Internacional, queira ou não queira, é um dos grandes clubes da América, né? Só do futebol brasileiro. E eu acabei indo para o Internacional, bem recebido por Dunga, como acabei de falar para você. Gonçalves, tinha o próprio Alivel, que estava lá também, o Lúcio também, jogou na seleção brasileira, o Lúcio também, mas o Lúcio era novão ainda. Então foi bom, mas é gostoso assim, quando as coisas são, não é que você não, naquele momento você não se via, então ali foi como se ele estivesse pedindo para que você desse uma ajuda, alguém como que estivesse precisando de se estruturar, que estava assim, tanto que a gente foi sair da zona de rebaixamento, na última partida contra o Palmeiras lá dentro, que teve aquele negócio de apagar a luz, acender a luz, não sei se você lembra. Aí eu fui para lá, me dei bem, fiz amizade lá também. E de lá fui para, não sei se eu fui para Portugal, não me lembro direito. Mas foi gostoso, foi bom, essa passagem minha pelo Rio de Janeiro aí foi muito gratificante. Depois do Inter, eu acredito que você foi para o Náutico, né, no início do ano 2000, né? Por lá. Eu acho que sim, isso. Da Copa do Nordeste e Pernambucano, né? Pelo Pernambucano, isso mesmo. O Vasco te pega de volta. Só que nessa volta o Vasco tinha no ataque o Romário, o Viola e Euler.
E os três, isso. Seria uma equipe onde você teria uma disputa acirrada. O que te fez aceitar esse retorno? Jogar com esses medalhões? É porque, como eu te falei, a minha vontade era jogar com o Romário, né? Não era a minha vontade, era de todo jogador do futebol brasileiro. Ou mais, né? Ou mais, nós estamos falando de futebol brasileiro, que é onde eu estava, mas ou mais jogadores que estavam lá fora queriam jogar com o Romário. Claro. Porque o Romário sempre foi e vai ser referência sempre, né? Falou em Romário. Então eu aceitei, o Isaías quando me ligou, e falou comigo, e porque também o Vasco também só tinha esses 3 atacantes, o outro atacante era o Luiz Cláudio também, como eu acho, se não me engano, nem se emprestaram o Luiz Cláudio para o Palmeiras, não sei, não lembro direito. Aí ficou nós 4, mas a única opção de o Oswaldo de Oliveira, todas as partidas que entrava era eu. E o Viola ficava puto pra caramba nesse sentido aí, eles me colocavam. É como eu tô falando pra você, não é carisma de treinador, eu acho que é um momento seu, que você tá vivendo aquele momento, aí você encaixa, por exemplo, o Romário é aquele cara que era mais presença, e você tem jogadores que jogam pelos flancos, né, que faz o papel que ele fazia, que eu sabia fazer, então um Romário, e o Viola não dá certo, que o Viola não é jogador de ponta, o Viola é um jogador que joga centrado. Então, se você bota Viola e Romário para jogar, você deixa um pouquinho a desejar. Né? Você tem 2 homens presos lá na frente, aí eu acho que se torna a marcação mais um pouco. Tem que ter um de movimentação. Assim eram os esquemas naquele momento do futebol brasileiro. Né? Tinha o Jardel que jogava com o Paulo Nunes assim, já tinha Evaí que jogava dessa forma. Então, tinha muitos clubes que jogavam dessa forma. Né? Já tinha o Túlio que jogava dessa forma com o Zé Carlos, né? Então era muitos, então era um centroavante e um jogador de lado, né? Então jogava muito dessa forma aí. Não sei se você concorda. Sem dúvida. E você conviveu então no ano 2000, né, com um celeiro de craques no Vasco, né? Como é que foi internamente ali gerenciar, né, aquela briga de posições, né? Pois geralmente o medalhão, como você falou, não gosta muito de ficar no banco, né? Mas com o Yuri tudo se resolvia, você sabe disso. Quando ele entrava no vestuário, quando ele botava aquele charuto dele e chegava com aqueles 3 negão ali do lado dele, ali tudo se resolvia. Não ficava. Até porque o Yuri também O Rick também era um cara que ele trazia grandes atletas e queria ver produção também. Não é que você está no Vasco que você tem que achar que o Vasco é um dos grandes clubes do, né? Então, você veio para o Vasco, você tem que mostrar porque você está no Vasco. Então, aquele momento era daquele jeito. Então, quando eu me deparei com aquilo ali, não é só jogador de seleção brasileira, né? Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, então Júnior Baiano, Mauro Galvão, Odivan, 3 jogadores o Cleberson, que acabou falecendo também, que logo ia para a seleção brasileira. O Jorginho, né? O Zé Maria também, que fez jogador de seleção brasileira, lateral direito também. Então a gente tinha ali uma constelação. Então a gente era muito. O Vasco daquele momento ali, você poderia falar bem assim: hoje você pode comprar e deixa que você paga amanhã, que o Vasco naquele momento o Vasco saberia muito bem o caminho das vitórias. E faz parte hoje dessa constelação desse Vasco atual, né? Vou te dizer. Quem viveu aquela época e viveu o dia de hoje realmente. É difícil você falar. É verdade. Complementando o assunto do Romário, depois que você realizou o sonho de jogar com ele, né, como é que era aquela convivência no dia a dia com o Romário? O Romário, ele era carismático, ele tinha a chatice dele, ele não gostava de quem pisava no carro dele, né? Ele sempre foi dessa forma. Mas o tempo que eu convivi com o Romário aí foi quase 1 ano, era aquele Romário, ele não gostava de aquecer com ninguém, o time ia para campo, ele ia para academia aquecer, o trabalho dele era separado, então é assim, os opostos se atraem, então é assim, quando você gosta de uma pessoa e você quer ter uma convivência, você tem que direcionar aquilo que ele faz, aprender a conviver, a respeitá-lo para que a convivência ela seja
o infinito até quando Deus quiser, até porque quando você gosta, você tem que aprender com os defeitos, com as qualidades, com tudo de quem você gosta, né? Então é por aí, você tem que aprender. Então você aprendendo a conviver dessa forma, respeitando o espaço do outro, então as coisas se tornam mais fáceis. E não tinha problema, não. Ele era aquele cara da gente, depois de chegar do jogo, quando o Isaías liberava a gente às vezes ia pro camarote, chegava lá, chamava a gente, vai ter o Castelo das Pedras, vamos para lá, vamos não sei para onde, vamos, de boa. Agora, Romário é Romário e você é você, não esquece que você tem que fazer o que o Romário faz, né? Faça o que eu mando, mas não olhe porque eu faço. Em relação à sua saída definitiva do Vasco, né, seu contrato acabou não sendo renovado com o clube no final da temporada de 2000. Pintou algum sentimento de frustração por não ter continuado por lá? Não, eu até estava no Ceará, eu fui para o Ceará, joguei, fui lá no Ceará, de lá eu saí para a Portuguesa, né, fui emprestado para o Ceará, de lá eu saí para a Portuguesa. E não, eu acho que até porque outros jogadores você tem que respirar outros ares também, você tem que... Até porque você é um atleta profissional de futebol, você não tem que ter um contrato dirigido quando você assina uma carteira, você está trabalhando para aquela empresa, não, que você pode não trabalhar para o outro, para os rivais, né? Nesse caso seria Fluminense, Vasco, Botafogo, você pode trabalhar por todos. Então, naquele momento ali que eu fui para o Ceará, eu fui bem no Ceará também, fiz 37 gols, e de lá fui para Portuguesa, disputar o Brasileirão. Isso aí, em 4 meses, eu fiz 37 gols jogando pelo Ceará. Tanto que lá hoje eu sou ídolo da torcida. Hoje eu dou mais ou menos por ano, lá de quando eu encerro a carreira, mas por ano é umas 4, 6 lives, mais ou menos. Tem o Tom, que você conhece, trabalha na Globo lá, né? Tom Alexandre. Sim, muito amigo meu, não, o Tom o Tom Alexandre mesmo, que trabalha com a Verdes Mari, que é a Rede Globo. Então tem o Gustavo também, que trabalha com a Rede Globo, né? Então tem muitas pessoas lá que me ligam para a gente fazer matérias, saber como é que tá os ídolos, né? Que hoje o futebol cearense ele é carente de ídolos, e os que passaram lá e fez história, então eles procuram muito estar em contato sempre. Então, quando eu saí de lá, aí foi tristeza quando a torcida do Ceará viu eu saindo para poder ir embora para a Portuguesa jogar o Brasileirão. E aí foi onde veio a tristeza, né, entre eles lá, que eles nunca tinham visto o jogador em 4 meses fazer 37 gols, né? Mas a situação também não estava muito boa, que negócio de salários atrasados, e a Portuguesa estava precisando de atacante. Candinho era o treinador da seleção brasileira, então Candinho quem me impediu. Então eu fui indicado nada mais, nada menos do que pelo Candinho, né? Candinho foi lá, conversou comigo, aí foi até então eu ainda tinha vínculo com o Vasco. Eu tinha vínculo com o Vasco ainda. Então, por algumas coisas sobre fundo de garantia, 13º, aí fiz um acordo com o Isaías Tinoco lá, um empresário lá, e aí acabou, né? Tinha um direito de imagem, tinha a minha compra, que o doutor Eurico tinha comprado, o meu passe tinha comprado, né, na mão pelo Madureira, se não me engano, e aí juntou um monte de coisa aí, eu acabei pegando a liberação. Perguntou se eu queria, eu falei queria, porque a remuneração jogando pela Portuguesa era muito boa, né? Sim. E a Portuguesa, e o Carlos Germano também estava lá na Portuguesa, não sei se você lembra, o Carlos Germano me indicou, conversou com o Candinho, pode trazer, que o Zezinho nos deu muita alegria. É o que eu estou te falando, aquilo que você faz aqui é espelho para onde você vai amanhã. Então é muito importante isso aí. Então a minha trajetória pelo Vasco, onde eu estava, no Náutico, fui bem pra caramba. Então naquele momento eu estava vendo grandes momentos. Mas é como você falou, a passagem de grandes jogadores pelo Vasco, aquilo ali te limitava de você buscar espaço. Então você apenas era mais um. Você não ia ser diferente, você apenas era mais um. Por mais que você fosse xodó da torcida, então você queria estar jogando, você queria acelerar e não podia, tinha que respeitar o espaço dos caras que estavam na seleção brasileira, ser não almejado pelos clubes estrangeiros, né? Então isso aí eu soube respeitar e dentro desse grupo aí foi muito bom eu conviver e não tem sentimento de culpa de nada, não. Eu acho que as portas, quando elas se abriram, e que você vê que você pode voar
e não estar preso em uma gaiola, é isso aí que o passarinho quer. É verdade. Naquela época, eu já conversei com muitos, trouxe muitos jogadores, ex-jogadores aqui, eles falavam a mesma coisa, né? Que a falta de oportunidades era muito craque, né? E era difícil ter aquela oportunidade e tinha que buscar isso em outro lugar, né? Hoje, por exemplo, eu acho que você teria vaga nesse atual time do Vasco, né? Porque falta bons jogadores, né, para a posição, principalmente jogadores de lado de campo, né? Que é o que a torcida do Vasco pede, né? Jogador de lado de campo, agressivo, ofensivo, né? Que dê intensidade ao ataque, né? E você reunia, né, essas características aí todas. Né? Voltando ao assunto, além do Vasco, acho que acredito, pelo seu histórico, acho que o Vasco e o Ceará foram os clubes que você teve maior de identificação, né? O América de Natal também, eu tive umas 2 passagens pelo América de Natal, eu joguei muito também no América de Natal. O América me proporcionou também, abriu as portas para mim, eu também joguei bastante também no Beira-Mar de Portugal, clubes onde eu devo muito também ao presidente lá, que na época também conseguiu fazer também com que as portas se abrissem para mim, porque o América não estava financeiramente atravessando uma fase muito boa, a ponto do presidente me chamar e falar, você vai ficar aqui 3 meses aí, mas vai conversando com o seu empresário aí. E assim, uma mão lavando a outra, você fazendo por onde. Se você pegar minhas partidas que eu fiz pelo América contra o Vasco, Atlético Mineiro, Palmeiras, então era de dar gosto. Até porque naquela época a gente vestia a camisa, né? Identificava com a camisa e vestia a camisa. Né? Vestia e honrava. Honrava, até porque você deixava a família, deixava pai, mãe, tudo torcendo por você. E você gostava de dar o de melhor para você. Então hoje você não vê mais isso, como a gente acabou de conversar um pouco tempo atrás. Hoje, esse novo contrato que tem aí da CBF com a FIFA, eu não sei se é contrato, é a organização deles lá, né, que atrasou o atleta 1 mês, dependendo da condição financeira do clube, o clube já entra, isso aí dá liberdade aos atletas a se relaxar também, né, porque eles sabem que vai receber de qualquer forma, e você não vê mais nego vestir a camisa para poder abraçar ela. Você só vê, né, falar em contrato, em cifras, por quanto tempo, por um tempo. Hoje, se você for querer fazer um contrato de produção, você não vai ver ninguém fazer. Igual o Juninho fez aí, voltou do Lyon, fez um contrato e ele nem queria, igual o Daniel Alves fez agora, voltou para o Barcelona. Então, esses caras são da nossa época. Né? Então, são jogadores que merecem respeito, merecem... Zé Roberto fez aí pelo Palmeiras. Então, são atletas que você vê que veste a camisa, talvez não queira nada, já almejou tudo na vida, agora só quer fazer por onde ajeitar, ajudar o clube. Então, eu acho que é por aí. Vou falar agora um pouquinho do seu fim de carreira e os seus próximos projetos, né? Você pendurou as chuteiras em 2011, né? Parece, né? Como foi para você lidar com esse fim de carreira? Não é muito bom, não. Até quando a gente fala é ruim, parece que a gente não parou ainda. Porque quando a gente tá à noite deitado, é cada pontapé que a gente dá nas costas da mulher, menino que tá por do lado. Tiver um gato dormindo do seu lado, chuta o gato pensa que tá com raiva dele, não é a gente sonhando, chutando bola. Então você nunca acredita, você tem que passar e às vezes você quer sair do meio do futebol, mas você nunca consegue. É a pelada, os torcedores, os prós, os contras, tudo quer saber como foi, como começou, como terminou, como é que é jogar com fulano, com ciclano. Mas sempre vai cair na ficha um pouquinho, mas você vai lidando um pouco. É difícil, mas você tem que lidar, porque é uma coisa que passa, né? Aí eu comecei a trabalhar com categorias de base, né? Por fora. Aí depois comecei a treinar também times igual a América de Recife, comecei a treinar o Amadense de Sergipe, Pato Branco, Cascavel, no Paraná, Fluminense, Feira de Santana. Aí você começa a rodar, aí depois dessa pandemia aí, deu uma parada, né? Aí montei escolinha na minha cidade, e aí você começa a ver, aí fiz alguns jogos pela Seleção Brasileira de Master, né?
com o Mauro Galvão, com o Valber, com o Júnior Baiano, com o Júnior, né, que jogou comigo no Vitória. Então, com todos eles, então é bom você, com o Edilson, fui com o Birubiru, então é muito bom, você perde um pouco da sintonia do atleta lá que você era antes, mas aí você cai em outra sintonia, que é o bom de viver, né? Aqui fora também você curte muito um pouco também, mas a gente nunca vai ficar fora do futebol, sempre alguma coisa você tem que fazer na área de esporte. E você pensa em voltar a ser treinador, né, se dedicar a esse projeto, né, assim, trabalhar em muitos centros, né, ou pretende no momento se dedicar apenas à sua escolinha em Macaúbas, da Bahia? Olha só, essa conversa eu já tive com o próprio Mauro Galvão também. Eu já conversei com vários amigos meus a esse respeito de voltar à carreira de ser treinador. Mas eu acho que hoje a gente tem um pouquinho no futebol brasileiro hoje, Marcos, se você ver, tem um pouco de preconceito ao termo de treinadores, né, de cor, né, de cores preta, negra, seja lá o que for, tem um pouco eu acho que tem um pouco de preconceito. Mas eu não levo por esse lado não, até porque o próprio preconceito, se você for colocar isso na cabeça, você não vive. Eu acho que para você ser um grande treinador, você ser um bom auxiliar, ou um bom treinador de atacantes, ou um bom fazer atletas em sua escolinha, eu acho que isso aí não vulga muito não. Mas eu acho que eu acho que treinador não, mas eu acho que auxiliar, trabalhar atacantes ou projetar jogadores aqui na minha cidade para poder amanhã fazer uma parceria com um Vasco desse. Hoje Yarley é muito meu amigo, a gente foi campeão pelo Ceará e Yarley hoje é diretor das categorias de base do Internacional, de todas elas. Então eu tenho espaço, né? Então Jean, que é goleiro do Bahia hoje, eu mandei 3 atletas para lá, isso aí tem uns 2, 3 meses atrás, para poder fazer parte do elenco Bahia. Então eu trabalho aqui de uma maneira aqui para passar aquilo que eu vivi, só que de forma diferente, que naquela época a gente não tinha as estruturas que tem hoje, né? Hoje é totalmente diferente. Então talvez, quem sabe, ser um auxiliar, Marcos, um treinador de atacantes, fazer parceria com alguns amigos aí, né? Tipo o Guilherme mesmo, já conversei muito com o Guilherme, hoje é treinador, mora em São Paulo. Treinador. Já conversei muito com o Luizão também. O Luizão é meu amigo, a gente fala de vez em quando, fala direto. Mas tudo são coisas que tem que ser pensado, que não, às vezes, quando a gente está solo, só você empresário é fácil resolver, mas quando envolve família, aí já não é você só. De repente, uma categoria de base, né? Você passar o seu ensinamento, aprendizados para essa garotada, que é muito importante hoje em dia, né? O Zezinho é um cara experiente no futebol, né? Passou por grandes centros, né? Internacional, Náutico, Ceará, Vasco, né? Exterior. Então, de repente, a base seria para começar, seria interessante, né? É isso aí, o Marcos. Todos, eu vejo aí hoje o papel do Alex hoje no São Paulo. Acho que é no São Paulo, né, que o Alex está fazendo aquele grande trabalho com as categorias de base. Eu acho que mais para frente, provavelmente, isso possa vir a acontecer, viu? Aqui dentro da minha cidade, provavelmente isso deve vir a acontecer, até porque isso aí tem que partir de clubes, né? Então, clubes têm que fazer uma parceria, trazer um projeto dele aqui para dentro da cidade, todos aqueles atletas que forem revelados, né, que está sendo inscrito pelo CNPJ, de seja um Vasco, seja uma Portuguesa, seja um Inter, seja lá quem for, para quem você esteja trabalhando, você revelar talentos. É muito bom, porque aqui na nossa cidade tem muito. Tem pouca, aqui não tem ninguém preparado, né, que passou pela casca do alho, a não ser a minha pessoa, para poder fazer esse trabalho. E tem aquelas pessoas que
entrega uma camisa ali, quer fazer reunião para fazer, mas não é. Você vê que não tem espaço na área de futebol. E você sabe que para ter espaço na área de futebol hoje, ou você tem grandes empresários, ou então você tem que ter jogado e ter amizade lá dentro, senão não vai. Então o futebol ele se torna dessa forma. E conhecimento, né, Marcos? Conhecimento. Então, conhecimento, um cara igual eu. Eu tive escolinha 2, 3 anos no Vitória, tive 1 ano de Flamengo aí, na escolinha do Flamengo, tive não sei quanto tempo no Rio Branco de Americana, e por aí se vai. Então, se você teve base, tudo se torna mais fácil. Pela base se torna tudo mais fácil. Você sabe isso, pela experiência de trabalhar na área hoje, de levar o entretenimento hoje para os telespectadores, né? Então, isso a gente vê que tudo que tem base se torna mais fácil. E você, amanhã depois, você vai ter também pessoas, filho, parente, neto, seja lá, que você vai ter que ensinar para que amanhã depois possa estar bem treinado e capacitado para estar à altura, né, de um grande trabalho. E essa escolinha sua em Macaúbas aí, ô Zezinho, tem muita garotada, muita gente aí que pode servir bem o futebol? Como é que é? Tem. Teria mais, né? Mas a aula agora veio ser presencial, que estava sendo online, né? Ah, tá. Ela voltou a ser presencial agora, então a gente tem um pouquinho de perda, mas não é nada que mais para frente possa voltar a ser como era antes. Mas é muito bom. Até porque também você não pode trabalhar muitas pessoas, Marcos, que você também não dá conta. Tá entendendo? Então você também não pode prometer aquilo que você não consegue cumprir, né? E até então você também você não pode falar que é uma escolinha, você tem que falar que é um centro de treinamento, porque escolinha é aquela aí do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, aí é uma escolinha, aí tem médico, tem nutricionista, tem massagista, entendeu? Aqui a nossa não, a nossa são limitadas, colete, o massagista, os uniformes de jogar, o campo para poder treinar e Então, menor investimento, né? Isso, a liberação de um médico para poder dar, para poder os garotos fazer as atividades físicas e por aí vai, tá entendendo? Então Nós somos muito limitados, é um centro de treinamento. Então, falar que uma escolinha, que eu vejo muitas pessoas falar, eu tenho uma escolinha, se bem soubesse o que é uma escolinha, você não falava nisso, não. Uma escolinha, né? Quem bem sabe disso, somos nós que convivemos muito com isso. É verdade. Antes da gente terminar, Lezinho, eu queria saber sobre se você está acompanhando esse Vasco da Gama de hoje, né? Que está em mais uma Série B e com dificuldades para subir para a Série A nesse início um pouco difícil. Queria saber de você, Zezinho, como é que você está vendo esse Vasco da Gama de 2022? A gente acompanha muito, Márcio, mas eu acho que o projeto para o Vasco ainda não vai nem ser esse ano, Marcos. O projeto do Vasco esse ano é torcer para que ele suba, né? Para que ele suba. E o Vasco, nós vamos ver um Vasco forte daqui para 2 anos ainda. E como nós estávamos acabando de falar agora, eu acho que um dos maiores investimentos do Vasco, se não for nas divisões de base, é muito difícil hoje você buscar atletas diferenciados para poder colocar que a gente está falando sobre cifras. Então você trazendo prato da casa, como você vê muitos jogadores saindo hoje do Brasil e indo lá para fora, então o investimento hoje nas pratas da casa, Marcos, é muito importante, porque você vê que eles se entregam, você vê aí os jogadores júnior, o sub-20, sub-23, quando eles se enfrentam para jogar uma Copa do Brasil, com um brasileiro, você vê a determinação dele, o amor que ele tem para um clube. Então o investimento nas categorias de base hoje seria muito importante para o Vasco. Tá entendendo? Eu acho que tem que ter paciência com aqueles que estão aí, né? São jogadores que querem também, mas é assim, o projeto do Vasco hoje, em termos técnico, tático hoje, essas mudanças que amanhã, o Fernando Diniz, para mim, hoje ele foi Fluminense, o Fernando Diniz, para mim, é um grande exemplo de treinador. Eu não tiraria Fernando Diniz, eu dava moral para ele, porque é um cara que foi o único jogador hoje, que é atleta hoje,
todo mundo se espelhou em Fernando Diniz, quando ele estava no Atlético Paranaense. Ele é quem fez o futebol brasileiro sair jogando. Ele ensinou o futebol brasileiro isso. Fernando Diniz, se ele tiver peças na mão que consiga fazer isso, você vai ver o Fluminense aí, o que é que ele vai fazer nesse Fluminense. Ele vai ter um espaço dele para poder trabalhar, vai ter peças para poder trabalhar, que o Fluminense tem grandes talentos, grandes jogadores. O Vasco está se reestruturando para poder fazer um grande time, para poder voltar à elite do futebol, nem só brasileiro, mas mundial também, né? Porque o Vasco hoje não representa só o Brasil. Então eu não tiraria um cara desse, que o Fernando Diniz não deixaria embora, porque o Fernando Diniz era assim, se você comprar uma máquina, vamos supor, se comprar uma Ferrari, e você não botar um piloto, a tendência dela na primeira curva, o investimento vai todo embora. Agora você compra um Fusca, quer botar Ayrton Senna, quer botar o Rubinho, quer botar o Michael Schumacher, você quer colocar quem para pilotar? Ele não vai faltar cavalos, porque tem que ter potência. Não tiver potência, você não chega. Então, o que eu falo é assim, então tem que juntar uma coisa com a outra, não queira. E hoje, Marcos, que nós estávamos comentando antes da entrevista, se você vê, se não, os clubes que não se estruturarem hoje para jogar essa segunda divisão, não sobe não, que os clubes hoje estão todos virando empresa, vão tudo ficar forte, Então, a gente tem que pensar também na prata da casa, não é só investir em trazer grandes contratações, tá entendendo? Investir na prata da casa, que prata da casa você pode ter 4, 5 atletas amanhã depois aí que pode vir fazer a diferença também. Jogar por amor, jogar para sobressair e sair e buscar espaço lá fora. Assim como outros clubes, acontece em outros clubes também. Não sei se você concorda com isso. É verdade. E complementando isso, por todos esses percalços, essas dificuldades, você ainda está levando fé na subida do Vasco esse ano para a Série A? Olha, a gente quando fala que o clube vira empresa, eu vejo ali o Botafogo, eu vi o Botafogo jogando no domingo, né? Assisti o jogo do Vasco também, nesse empate nele também. Mas é assim, o torcedor, a gente viu a lição do Flamengo esses dias atrás aí. Os torcedores foram pegar os jogadores, entrando no ninho do urubu. Então, o torcedor, ele não espera para amanhã. Quem viveu o futebol, você viu o aproveitamento do Abelão aí, aproveitamento de 78%, foi 77%. E me fala qual é o treinador hoje, a não ser o do Palmeiras, que está com esse aproveitamento no futebol brasileiro. Eu acho que ninguém, quase ninguém, né? Então foi 27 partidas, 4 empates, se não me engano, 20 vitórias, 3 derrotas. Então, um aproveitamento desse, a torcida está insatisfeita com o treinador, não é por aí. Então, outra coisa também, Marcos, que é muito bom a gente deixar exposto, é porque o futebol brasileiro ele troca muito de treinadores. Hoje, o clube que mais tem título em mãos desses 2 anos para cá é o Palmeiras, se não me engano. Eu não sei se você concorda com isso, é o Palmeiras, né? Chegou quase em todas as finais que disputou. Palmeiras, Flamengo são os clubes que têm tido aí mais evolução, né? Tem uma média muito boa, né? Então, o que eu falo para vocês, eles apostam no... também, né? Eles apostam em uma continuidade, tá entendendo? Você viu ali um Renato também, quando o Renato pegou o Grêmio também, ele deu uma oportunidade de 5 anos, ele ganhou quase tudo. Tá entendendo? Ganhou quase tudo. Tudo é continuidade. Não é hoje, amanhã, tira, bota outro. Não vai, não dá certo. E eu que convivi dentro de grupo, Marcos, é muito complicado você conviver com... É bom, quando você tem um grupo bom, mas quando você tem grupo limitado, que você só vai trocando de treinador, a tendência é só piorar. Não fica pensando, vi um treinador, o treinador vai trazer motivação. Não, é isso não. O que traz motivação para um grupo é trabalhar sério, você ver um treinador que é onde ele possa dar uma sequência de trabalho, que não foi esse ano, que seja o ano que vem. Então, é espelho, mas nós temos aqui hoje, eu não vou falar que é vocês da imprensa não, Marcos, porque a imprensa, ela tem que levar
ao conhecimento do torcedor aquilo que está acontecendo. Então, quem tem que fazer por onde as coisas acontecer é diretoria. É diretoria, é reforço, é investir nas categorias de base, assim como eu te falei, tá entendendo? É isso que faz um clube, é o sócio-torcedor levar renda, né? Ou criar o sócio-torcedor para levar renda, para não ficar dependendo só de marca, de publicações, Então, eu acho que é por aí. Eu acho que se você dá espaço para treinadores trabalhar, ter projetos, eu acho que chega. Eu acho que tem muitos clubes aí que às vezes não dá certo. Você leva grandes treinadores e não dá certo. Eu aqui na Bahia, eu vi o Mano Menezes chegar aqui com o Roger, não deu nada certo. Conseguiram jogar o Bahia para a segunda divisão. Tá entendendo? Então, se você não tiver projeto, categoria de base, para que os atletas, aqueles que vêm de lá para cá, vista a camisa também e faça de seu clube onde você foi projetado, faça dela sua segunda pele, eu acho que só o dinheiro vai cada vez mais se atrapalhar um pouco o futebol, não é só brasileiro, mundial também. Mas, Zezinho, nós estamos chegando ao final dessa resenha. Eu queria te agradecer mais uma vez por você ter aceitado esse meu convite. Para mim foi um prazer te reencontrar por aqui e saber como anda, né? Eu vou deixar agora esse último espaço para você se despedir dos vascaínos aí que estavam perguntando sobre você, né? E mandar o seu recado final. Fica à vontade. Verdade. Para mim, Marcos, um grande abraço, né, para essa torcida maravilhosa aí, Cruz Maltinense aí, que a gente teve muitas alegrias, e eu acho que a torcida do Vasco, como você falou, que acabou de falar, dá mais um pouquinho, tem mais um pouquinho de paciência com o Zé, que é um cara que sabe trabalhar, a gente acompanha de longe, e ao mesmo tempo de perto, é como se a gente estivesse dentro de casa. A capacidade dele trabalhar, a gente sabe que ele tem estrutura, é um cara capacitado para isso, foi ex-atleta também. Então, eu acho que a diretoria tem que apostar também, confiar. Agora é trazendo mais, como a gente acabou de falar, trazendo mais reforço, né, para poder fazer com que o Vasco seja um Vasco forte, um Vasco de ontem, um Vasco que a gente não, eu tenho gosto de falar do Vasco até hoje, mas o torcedor hoje, quando ele olha para o Vasco hoje, ele bate um pouco de sentimento, de tristeza, de culpa. E a gente que gosta do Vasco, a gente tem mais que apelar pela estrutura agora de diretoria chamado Cruz Maltinense Vasco aí, que vem com tudo agora, né? Que tá com caixa hoje, né? Esperamos que amanhã depois o Vasco seja um Vasco forte para vocês aí. Né, e tendo um Vasco forte, tem um campeonato carioca forte, tem um brasileirão forte. Então, eu me despido a isso. Um grande abraço. Foi satisfatório também falar um pouco da minha história também, que há muito tempo, eu acho que tem uns 2 anos que eu dei a última entrevista aí para o UOL. E vai ser sempre gratificante. Obrigado a você também. Foi um prazer também te conhecer, Marcos. Talvez faz tempo que a gente não se fala. E um grande abraço e saudade também aí do Rio de Janeiro também, mas logo, quem sabe se não estarei por aí vendo o Vasco jogando também. É verdade. Rio de Janeiro tá te esperando aqui, ô Zezinho. Com certeza será bem-vindo ao Rio de Janeiro e, de repente, uma visita até o Vasco da Gama para relembrar os velhos tempos. Né? Muito torcedor eu vejo perguntando nas redes sociais por você. E eu gosto de reviver esses jogadores, né, que passaram por lá, né? Porque a mídia só fica em cima dos renomados e tal, mas a gente também tem que mostrar aqueles outros que se destacaram, mas também não tem aquela mídia toda em cima. E o seu nome estava na minha lista, falei, quero fazer uma entrevista com o Zezinho, e por isso eu te fiz esse convite e você aceitou prontamente. Eu agradeço a você. E também falando, Marco, eu deixei um grande abraço aqui para os torcedores do Vasco aqui na minha cidade aqui, nem só no Macaúbas, como região também, né? Sim. Região, um grande abraço mesmo, que é uma cidade que eu tenho muitos amigos mesmo, né? Tem grandes empresários que me ajudam, me acolheram aqui na área de esporte, para qualquer tipo de situação, para intermediar atletas, então isso aí é muito bom. Então, fica aí meu grande abraço para o pessoal macaubense aí. É uma cidade muito maravilhosa também, é uma cidade de muita segurança, uma cidade que não tem violência nenhuma,
é uma cidade que tem uma segurança muito boa, é uma prefeitura que dá recursos para todos aqueles pessoal na área de esporte, na área de educação, na área de infraestrutura, em tudo. Então, vale a pena hoje conhecer um pouco de Macaúbas por tudo aquilo, pelos prefeitos que já passaram, que fizeram grande trabalho, como Sebastião Nunes, como Zezinho, como Amelinho, e por aí vai. Grande abraço para você também, que você tenha sucesso, que você nunca vai parar, né, Marcelo? Diz que depois de velho é que fica bom o repórter, né? Que cada vez, é igual vinho, né? Cada vez velho, melhor, né? É Um grande prazer também falar com você, e espero a gente se encontrar em breve aí para falar de alguns atletas que vai surgir, ou então de um próximo encontro meu com qualquer clube, seja lá ele onde eu estiver. Grande abraço, fica com Deus, estarei por aí quando você precisar. É isso aí, galera. Fica a dica aí do Zezinho. A Bahia tem diversas cidades maravilhosas e o Zezinho já deu a dica aí, Macaúbas. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse papo, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo do vídeo, comentar. Isso ajuda demais o YouTube a promover essa entrevista do Zezinho para outros milhares de vascaínos. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.